sou Docilene Santos, ao vivo em A Hora do Coaching, na segunda parte do programa de hoje, que é 16 de janeiro, começando bem o ano de 2013. Feliz 2013 para você. Faça seus planos, motive-se, porque é assim que a gente consegue chegar aonde a gente quer. No primeiro bloco, eu falei com o Leonardo Volk, ele falou sobre coaching ontológico. Então, começamos bem o nosso ano já falando de uma das linhas do coaching. E agora, no segundo bloco, nada mais justo falar de motivação. Você se considera uma pessoa motivada? O que te motiva a levantar-se da cama todos os dias para fazer o que tem que ser feito? O que te move? Pense nisso. Quem está aqui comigo no estúdio, eu dou as boas-vindas, é o Fagner Gouveia. Seja muito bem-vindo, Fagner. Olá, Docilene, olá, internauta que nos assiste neste momento. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela participação. Agradeço a todos, que de um modo geral assistem o programa e estou à disposição para participar do programa. Me lembro que no bloco anterior, na entrevista com o Fernando, foi falado sobre coaching ontológico. Tirou a minha dúvida, estou satisfeito. Parabéns pelo programa e pela condução, Lucilene. Com Leonardo. Com Leonardo. Isso, com Leonardo. Muito obrigada, Fagner. Isso. O Fagner já está aqui com a gente desde as 8h30, contribuiu com uma pergunta que enriqueceu mais ainda o programa. E você também pode mandar a sua pergunta aqui pra gente. Só mandar ao vivo, @tvgeraçãoz.com.br. E o Fagner vai ter um imenso prazer em responder. Porque estamos falando de um profissional, gente, que começou cedo a sua carreira. Ele fala de motivação e não é à toa que ele fala desse tema, porque realmente é uma pessoa tremendamente motivada. E só assim a gente consegue contagiar o ambiente que vivemos, quando nós nos motivamos a fazer o melhor. Então, falando um pouquinho do Fagner, ele é pós-graduado em Administração de Empresas pela FGV Management. Ele é professor universitário, palestrante, escritor e radialista. Isso é só um pouco dele. Não vou falar tudo porque ele é que vai falar daqui a pouquinho. Fagner, além de tudo isso que você faz, quem é Fagner Gouveia? Bom, Lucilene, Fagner Gouveia é um ser humano, um indivíduo, que por si só procura o tempo todo desenvolver pessoas. Desde os 5 anos eu falo em público. No prézinho, quando era criança, me lembro que eu estudei no colégio de freira, a freira perguntou assim, quem quer ser representante de sala? Eu fui o primeiro a levantar a mão. Fui o primeiro a levantar a mão, então eu costumo dizer que pode ser uma habilidade nata, claro que eu desenvolvo e desenvolvi e vou desenvolver ao longo de toda a minha existência nesse plano, mas o bom da verdade é que Fagner é um indivíduo, que é um comunicador que visa ser de maior impacto positivo na vida das pessoas, levando uma mensagem de motivação, mensagem de entusiasmo, e isso reflete, Lucilene, positivamente na sala de aula para os alunos, em palestras, treinamentos, consultorias de um modo geral. Bom, tenho 28 anos, sou paulista, falo bastante sobre os temas relacionados à qualidade de vida também, o que é indispensável nos dias de hoje. Sem dúvida. Tanto isso é verdade, Lucilene, que diante desse desafio que a gente vive contemporâneo, esse novo desafio moderno, a gente precisa pensar também nas questões que giram em torno do autodesenvolvimento. E aí o coaching também é um processo importantíssimo para responder essas questões. Sem dúvida, sem dúvida. E o Fagner está aqui para falar com a gente sobre esse lançamento dele. Olha só, vê se ele não é uma pessoa motivada e inspirada. Ele escreveu 1000 pensamentos inspiracionais para viver em equilíbrio. Então, Fagner, vamos começar falando um pouquinho do desenvolvimento desse livro. Como surgiu essa ideia de escrever esse livro? Joia, Lucilene. Bom, a ideia do livro, da escrita do livro, surgiu de uma ação muito criativa. Porque isso há 2 anos atrás, mais ou menos 2010, 2011, nós tivemos uma ação muito criativa. Por quê? Esse livro, 80% dele, Lucilene, uma curiosidade já para o nosso internauta que nos assiste neste momento, 80% do livro foi escrito no trânsito. Tá brincando? Tô falando sério, Lucilene, por quê? Ao invés de buzinar para o carro da frente, nós vivemos num congestionamento no trânsito maluco aqui de São Paulo. Aquele estresse, em todas as grandes megalópolis do Brasil e do mundo, a gente sabe que é essa a realidade. Então, enfim, o que eu fiz? Eu ligava meu celular no Viva Voz e ao Viva Voz eu gravava os pensamentos. Então, aquele tempo improdutivo que a gente passa no trânsito, por exemplo, aquelas 2 horas por dia, aquelas 2 horas diárias
que você passa no trânsito, eu passei escrevendo, desenvolvendo pensamentos. Então a origem do livro vem de uma ação muito criativa. Além de algumas inspirações, é claro, como a família, apoiando ali, é importante na base do indivíduo, né, do desenvolvimento do ser humano, bem como colegas de trabalho, a sua automotivação e algumas inspirações de elementos de arte também foram indispensáveis para a confecção da obra. Que lindo, fantástico isso. Tá vendo? Olha que bela dica para você. Em vez de ficar se esmurrando lá, brigando com o pessoal no trânsito, use esse tempo com criatividade. É o ócio criativo, não é isso, Fagner? O ócio criativo. E ainda vai mais uma dica neste momento. Tanto isso é verdade, Nocilene, que agora para o nosso telenauta aqui no programa Hora do Coaching, que quando a gente fala em criação, ela é um processo totalmente livre, ininterrupto. Por que eu digo isso? Porque é indispensável, e aí vai uma segunda dica. Para você que faz faculdade, para você que está fazendo algum curso, você pode gravar a sua voz e depois existem hoje, qualquer celular tem plataforma Android, você pode converter a voz em texto, em aplicativo. Então eu não fico mais perdendo tempo digitando, passando horas na frente do computador digitando. Existem dezenas de aplicativos que convertem voz em texto. Isso e ainda faz a correção, né? Faz a correção também, indispensável. Olha aí, é só dicas boas. Você imagina que enquanto ele está lá no trânsito falando e gravando, ele não corre o risco de ser multado também, porque ele está atento ali ao trânsito e nada impede a gente de pensar. Se tem você e tem um passageiro do lado, um colega, um amigo, alguém da família, você pode conversar normalmente. Gravar os seus pensamentos é a mesma coisa. Não vai tirar a tua atenção do trânsito, que é importante. Não pode vacilar nem um minuto, ou você se machuca ou vai machucar outro, que é pior. Exatamente. Bem lembrado, viu? Bem lembrado, Nocilene. É indispensável que você mantenha sempre o seu foco, né, a sua atenção concentrada e dirigida ao trânsito. E quando houver oportunidade ali para que você desenvolva algum pensamento, por si só o faça. Isso. Agora vamos voltar um pouco na sua trajetória profissional, porque eu vi que você começou com 16 anos de idade como professor, já pequenininho, 5 anos, levantando mão para ser líder de classe. Imagina qual era o futuro que esperava por esse menino. Que eu falo menino porque 28 anos você ainda é muito jovem para ter essa bagagem, né? Começar com 16 anos de idade. Aí você fala da sua trajetória, inclusive ganhou um prêmio, o prêmio que se chama Ana Ruth Sansin, é isso, né? Isso mesmo, Nocilene. Como Ana que é? Conta pra gente isso. Antes de mais nada, obrigado pelo menino, né? Nessa idade, 28 anos, todo mundo quer envelhecer, mas eu já agradeço ao menino, muito obrigado pelo elogio. E o prêmio Ana Ruth Sansin, ou Sansin, né? Depende da interpretação fonética, ele é um prêmio mundial na empresa Telefônica, né? Telefônica Vivo, que no ano de 2008, por si só na 6ª edição, elegeu o melhor colaborador do mundo. Eu fui vencedor do prêmio no Brasil e vencedor do prêmio mundial. O Recursos Humanos do Grupo Telefônica escolhe 5 competências para ser avaliado: espírito de time e coleguismo, liderança, flexibilidade, trabalho em equipe, entre outras. E aí eu tomei juízo de valor, né? Como sempre fui uma figura pública, sempre gostei de falar em público, né? Sempre gostei de lecionar oratória, de ajudar as pessoas a desenvolver, então eu tive uma grande diferença em relação aos outros participantes deste prêmio, que são funcionários do Grupo Telefônica. Por quê? Como eu rodava o Brasil inteiro, né, implantando isso, fazendo processos de treinamento, então eu tinha grande popularidade. Eu tinha um grande retorno de imagem dentro da empresa. Tanto que a votação foi recorde, eu tive 1.700 votos, né, dentro do Grupo Telefônico dos 5.000. O segundo colocado, né, que era um superintendente com mais de 30 anos, o tempo da Telesp, teve menos de 300 votos. Então, foi uma popularidade muito grande e esse prêmio me ensinou muitas coisas de vida. Não só pela titulação, né, de ter ido à Espanha e receber o prêmio em dinheiro, em euro, nada disso. O que eu aprendi é o valor ao ser humano, aquela partilha de pensamentos, de compartilhar experiências, de aprender com as pessoas e aquilo, de ter a humildade pedagógica, que a gente conversava há pouco, off-tube, né, nos bastidores, com o nosso entrevistado do bloco anterior, a humildade de não saber e perguntar, de informar, de levar a você, telenauta, conhecimento de causa para você mudar sua carreira, para você planejar sua vida, seu 2013. E como esse é o primeiro programa de 2013, por que não falarmos do livro de uma forma motivada, não é mesmo, Luciana? Por que não? Por que não? Então a gente vai falar assim, o livro ele foi da editora Laços, foi editado pela editora Laços. Ele está disponível onde esse livro? Quem quer comprar o seu livro, vai aonde?
Quem quer comprar o livro pode acessar o site Editora Laços, com C, né? Fica Lacos, editoralaços.com.br ou portaldaleitura.net. A confecção do livro, né, foi um trabalho, um projeto realizado em parceria com o Kendi, um grande abraço com o Kendi. Fernando Tuma, que está na técnica aqui agora, que fez a capa, essa brilhante capa, essa capa linda que tem uma grande repercussão no mercado, né? Do dia 1º de janeiro até agora a venda foi muito boa, foi muito bacana na web e também a venda presencial em livrarias. Então o lançamento do livro foi muito positivo e aproveita até a oportunidade, por que não, para citar neste momento um pensamento do livro. Oh, por favor, ia pedir isso para você. Conte-nos. Claro, Nacilene, que é a epígrafe do livro, né? A sinopse, digamos assim. Então, o pensamento número 959 dos 1000. Tudo na vida tem começo, meio e legado. Para os que sonham, não existe o fim. Esse pensamento, Nacilene, faço questão de partilhar, ele fala muito sobre a construção do sonho. Porque muitas vezes a gente coloca ponto final no nosso sonho. Tudo na vida tem começo, meio e fim. Eu peguei esse aforismo popular e resolvi readaptá-lo para que você reflita e repense no seu 2013. Né? Tudo na vida tem começo, meio e legado. O que é o legado? É a construção da sua obra, aquilo que você perpetua, a imagem que você deixa às pessoas, aquilo que você constrói no dia a dia com credibilidade. Então, quando a gente fala, propriamente dito, na questão de legado, é tudo aquilo que a gente deixa positivo na nossa existência. Então pense nisso, vale a pena ganhar 5 minutos e refletir sobre essa frase. Sem dúvida, uma frase muito sábia, porque realmente não existe fim, existe sempre uma oportunidade de um recomeço. A gente pode melhorar sempre, a cada dia. Esses pensamentos fazem a gente entrar um pouco, né, na questão do autoconhecimento e saber quem eu sou e quem eu quero ser. Exatamente. Indo na linha do coaching, quem eu sou e quem eu quero ser. E onde quero chegar. E onde eu quero chegar. Exatamente. Será que você está se conformando em ser a pessoa que você é hoje? Será que você não pode ser melhor do que é? A gente pode sempre. Eu costumo falar uma coisa, Fagner. Se nós nos propusermos a melhorar 1% por dia, ao final do ano, quanto que nós crescemos? Exatamente. É muito, não é? Sem sombra de dúvidas, tanto isso é realidade diante do seu pensamento, Nacilene, que a gente partilha neste momento, que existe um pensamento no livro, número 735, que fala muito sobre isso. Né? O pensamento número 735 fala que a vida é como um bumerangue. Se você coloca ali bons pensamentos, ela retorna resultados excelentes. Então é aquela máxima, né? Pensar positivo e fazer por onde? É claro. Sim, atitude. E a atitude, sem sombra de dúvidas. Porque muitas pessoas têm o conhecimento e habilidade, mas na hora de converter a teoria do chá, que a gente chama, né? Na hora de converter a atitude, deixa o conhecimento no sofá ou guardado na gaveta. Então, pensar positivo e fazer por onde, sem sombra de dúvidas, é indispensável para perpetuar o seu resultado, construir o seu legado e manter o sucesso. Sem dúvida. E me conta uma coisa. Tudo isso que está aqui, 1000 pensamentos, não é fácil escrever 1000 pensamentos. Todos são de autoria sua? Tudo foi nesses momentos de inspiração, no trânsito, ou em casa, naquele momento do ócio criativo? Boa pergunta, Nacilene. Bom, o livro, por si só, os 1000 pensamentos foram confeccionados por mim, registrados na Academia Brasileira de Letras, na Biblioteca Nacional, enfim. E dessa confecção de pensamentos, algumas vieram de algumas literaturas, como, por exemplo, Freud, Einstein, Platão, Sócrates, Aristóteles, enfim, de alguns grandes pensadores como Peter Drucker, o pai da administração, Philip Kotler, o pai do marketing, entre outros, né? Por força, como professor universitário, como acadêmico, gosto também de praticar a leitura de outras obras. Isso ajuda a despertar a criatividade e o processo criativo para que você possa desenvolver e criar uma obra. Por que pensamentos? O livro é uma proposta de pensamentos. Ele não traz uma solução enlatada, rotulada de uma prateleira de autoajuda. O livro, por si só, ele fala exatamente sobre as questões de pensamentos, para que você reflita e encontre por si só no eu comigo mesmo, que é aquela reflexão que a gente tem interna do autodesenvolvimento, visões, pensamentos para construir resultado na sua vida pessoal, profissional e espiritual. Por quê? Normalmente, muitas vezes, nós estamos bem na vida pessoal e na vida profissional. Só que na vida espiritual, independente da religião ou religiosidade, nós não estamos muito bem. O contrário é verdadeiro.
Às vezes acontece de você estar muito bem na vida profissional, na vida espiritual, mas na família você tem muitos problemas. Então o livro serve realmente, tem um intuito para você conectar bons pensamentos nas 3 esferas que eu chamo de triângulo da vida. Isso é perfeito, é o tripé, né? O tripé do desenvolvimento. O embasamento tem essa base. A gente se preocupa com nós mesmos, com o outro e com a parte espiritual. Sem sombra de Aí tem dúvidas. que falar do corpo e da alma, não tem como. Sem sombra de dúvidas. Menino, mas então vamos lá. Menino, isso é mania de mineiro, viu, Fagner? Eu, como mineira que sou, mania de chamar os outros de menino. De menino, maravilha. Mas eu gostei, tá tudo certo. Tá tudo certo, tudo né? certo. E como você avalia o enquadramento desse livro? Ele é autoajuda, ele é profissional, é espiritual, ou ele se enquadra em todas? Boa pergunta. Bom, esse é um livro que ele se encaixa, né, nas 3 prateleiras. Porém, todavia, entretanto, esse livro ele é indispensável para a prática da leitura. Por ser um livro transformacional, inspiracional, ele é um livro de autoajuda, porque tem pensamentos motivacionais. Ele é um livro também de reflexão, logo tem filosofia. E ele é um livro também espiritual, porque fala de religiosidades. Então ele é um livro que cabe nas 3 prateleiras. Porque eu senti uma ausência na literatura nacional de um livro específico que conecte as 3 literaturas. Muitas vezes a gente encontra um livro só de autoajuda, um livro só de filosofia. E o livro serve para conectar as 3 esferas da vida. Perfeito. E antes da gente chegar ao final do nosso programa, tem uma pergunta de Gustavo Torres, lá de Recife. Gustavo, grande beijo para você. Ele quer saber o seguinte, é uma paulada aqui, né? A safra de palestrantes motivacionais tem se proliferado nos últimos tempos. Há quem diz que essas palestras são entorpecentes coletivos. As pessoas saem atordoadas. No dia seguinte, não sabem mais nada. Você, como palestrante motivacional, o que fazer para manter essa motivação? Boa pergunta, Gustavo Torres. Um grande abraço para você que nos assiste de Recife, inclusive terra dos meus pais, terra de Recife, sou filha de pernambucana. Um grande abraço a todo o povo nordestino e pernambucano de modo geral. Bom, Gustavo, sua pergunta foi muito pertinente e para respondê-la direto ao assunto, direto na veia, o que a gente vê normalmente eu como palestrante? Existem 3 grandes problemas que podem acontecer. O primeiro deles pode ser no levantamento da necessidade do treinamento. Então, o palestrante, quando vai colocar sua consultoria ou vai fazer uma palestra motivacional, muitas vezes não levanta corretamente a necessidade daquela competência específica, o que já pode gerar um gap, ou um gargalo, um desvio. Pode acontecer um excesso de uso de competências, acontece também, como por exemplo, você precisa trabalhar a competência liderança, e aí você trabalha liderança, treinamento, desenvolvimento, trabalho em equipe, comunicação, relacionamento, acaba tendo uma carga excessiva de competências num determinado curto espaço de tempo e carga horária. E pode acontecer também a ausência de conhecimento de causa, seja do palestrante sobre a empresa e seu institucional, ou seja do palestrante em relação ao seu próprio trabalho. Então, confiar no seu institucional, na sua missão, visão, valores, faz com que o trabalho também seja perpetuado de uma forma construtiva. Sua pergunta, Gustavo, muito pertinente e é tese para a gente discutir isso muito mais além dessa atmosfera. Muito obrigado. Obrigada, Fagner. Obrigada, Gustavo, por colaborar com a gente. Ele que sempre nos acompanha, viu, Fagner? É um fiel escudeiro aqui, o internauta em A Hora do Coaching. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu vou pedir que você faça as suas considerações gerais e deixe aqui os seus contatos, para que as pessoas saibam como encontrar Fagner Gouveia. Ótimo. Bom, maravilha. Os meus principais contatos em qualquer rede social Fagner Gouveia, por exemplo, Facebook Fagner Gouveia, @Fagner Gouveia no Twitter, né? Os meus sites de contato, fagnergouveia.com.br. Se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, lá tem fotos, os vídeos mostrando a oratória de como eu atuo em palco, em cena. Tem os contatos, depoimentos de clientes, enfim. Tem a radioliderbrasil.com.br, que é a primeira e única rádio online de recursos humanos e liderança do Brasil. Convite público aqui a Ana Silene para que ela participe do nosso programa, concedendo a honra de uma bela entrevista. E, de uma forma geral, pessoal, quero agradecer a você, telenauta, que nos assiste, parabenizar pelo envio das perguntas, pela construção dos nossos resultados. Se quiser adquirir o livro 1000 Pensamentos Inspiracionais para Viver em Equilíbrio, você pode entrar em contato via web editoralacos.com.br ou portaldaleitura.net. Um grande abraço, muito obrigado, Ana Silene, pela oportunidade e até a próxima.
Fagner, foi uma honra recebê-lo. Muito obrigada por estar aqui essa manhã compartilhando essas experiências motivacionais, dicas maravilhosas de como aproveitar bem o tempo. E muito obrigada. E você, espero que você, internauta, tenha aproveitado bem essas informações do primeiro e do segundo bloco. E eu espero você sempre aqui, todas as quartas, às 9 da manhã. Esse programa tem o apoio da People Training, Treinamentos e Coaching. E a gente aparece aqui toda quarta-feira trazendo convidados que traz para você muitas informações. Muito obrigada por sua audiência e muito obrigada de novo, Fagner. Eu espero que nos encontremos outras vezes aqui em A Hora do Coaching. Sem sombra de dúvidas. Um grande abraço, telenauta. Abraço a todos e até a próxima quarta com a Ana Penarotti, que eu quero também mandar um abraço para a Ana e pela flexibilidade que ela teve em aceitar uma proposta nossa de adiar a participação dela hoje para a semana que vem. Então espere que nós vamos falar de psicodrama e coaching. É um tema super bacana para você aprender um pouquinho mais. Até a próxima quarta.